Olá, olá! Então vamos lá, vamos para a nossa aula sobre arquétipos. Tem alguém aqui comigo? Quem é que está aqui? Boa noite, sejam bem-vindos ao nosso projeto AIF 5000. Aqui a gente fala como é que você, jornalista, pode trabalhar com jornalismo e ganhar aí até R$ 5.000 por mês com pelo menos 2 clientes. Já pensou que bacana? 2 clientes trabalhando aí da sua casa, com um contratinho de R$ 5.000, 2 contratinhos de 2,5. Só que para que isso aconteça, não é só saber fazer um bom texto, não. No caso do jornalismo hoje, de quem quer empreender, de quem quer trabalhar com assessoria de imprensa Freedom, e eu vou mostrar aqui para vocês que não, né, a gente também não está falando de nada muito difícil, nada muito, nada difícil de ser feito, mas que precisa ser feito, que precisa conhecer. Né? Então, não é só você saber fazer um release, não é só você saber escrever um texto. Para você empreender dentro da área de jornalismo, você precisa conhecer um pouco além do que aquilo que o mercado tradicional conhece. Mas a gente não fica preso ao mundo do jornalismo, né? A gente realmente tem um olhar 360 para o mercado, nós olhamos tudo. A gente estava até falando, eu participei de eu fui convidada para participar de um podcast do Comunique-se nessa semana, e aí nós falávamos sobre a importância do jornalismo de dados, a importância sobre etnografia e uma série de coisas que o mercado, né, da administração e o mercado de marketing principalmente usa, e que a gente pode usar aqui dentro da assessoria de imprensa Freedom e que faz toda a diferença, né? E lá atrás, né, quando eu comecei a trabalhar com essa história com assessoria, mas já olhar para o mercado de uma maneira diferente, o que eu comecei a perceber, né? Eu até fiz um curso sobre isso, foi um curso bastante interessante, sobre comunicação humana. Mudou muito a minha visão acerca do meu trabalho, né? E dentro desse curso de comunicação humana, uma das coisas que nós estudamos foi Carl Jung, né? 1919, né? Ele que foi um aluno aí do Freud, ele veio dessa linha. E o que o Jung ele percebeu, né? Ele percebeu que a sociedade, de uma maneira geral, né, as pessoas, de uma maneira geral, elas se comportam, elas têm valores, elas se comportam de uma maneira que quase que ancestral, né? E são valores e comportamentos que se repetem. E é muito interessante, gente, porque são comportamentos que se repetem. Se a gente está falando que ele estudava isso em 1919, ele falava sobre isso é muito atual ainda, né? E aí eu queria perguntar para, né, se a gente for parar assim e pensar, sabe quando você olha para a família de outras pessoas, você fala, nossa, toda a família é mais ou menos parecida, né? As pessoas falam, olha, a gente brinca, a gente fala assim, né, só muda de endereço, a gente não fala isso, essa família só muda de endereço. Porque é muito interessante, e os autores de novelas, eles se apropriaram um pouco disso tudo para escrever as histórias. E a gente usa muito isso, né? Quando a gente constrói uma história, a gente também usa muito isso. Então, por exemplo, a gente percebe que toda turma ou toda família tem lá, né? Tem o engraçadão, né? Não tem? Toda família não tem o engraçadão? A sua turma tem o engraçadão? Geralmente tem, né? Tem o herói, aquele que, vai lá, aquele que ajuda, né? Toda a família, toda a turma, toda a história tem o cuidador, né? Aquele que cuida de todo mundo, é a mãezinha de todo mundo, é o paizinho de todo mundo. Ai, você tá bem? Ai, você terminou? Ai, você gostou? O que você tá fazendo? O que você tá sentindo, né? Então, tudo isso, né? Quando Jung ele se debruçou para estudar o comportamento humano, ele chegou ao que ele chamou de arquétipos. Aí, ao longo do tempo, né, ao longo dos anos, o marketing se apropriou desses arquétipos e ele deu uma roupagem nova para esses arquétipos, que é a roupagem que eu uso dentro da assessoria de imprensa Freedom. E vocês vão entender por que isso é divertidíssimo, por que isso é tão interessante, tão importante para a gente. Então, e eu vou mostrar aqui para vocês quais são os arquétipos que que o marketing chama de arquétipos das marcas, mas que, na verdade, serve para a gente também. E aí eu queria que vocês observassem, né, à medida que a gente for conversando e eu for mostrando esses arquétipos para vocês, com qual deles você se identifica. E mais do que isso, quando você começa a entender sobre os arquétipos, você vai ver que as marcas têm arquétipos. Se a marca tem arquétipo, pessoas têm arquétipos. E se pessoas têm arquétipos, o seu cliente tem arquétipo. Né? O jornalista na redação tem um arquétipo.
O jornal, enquanto marca, tem um arquétipo. Olha só. E isso muda todo o trabalho da gente. Isso faz muita diferença e a gente vai começar a entender agora, a partir de agora, porque eu vou dividir, então, aqui a minha tela com vocês. Deixa eu ver se eu estou compartilhando a tela certa. Espera aí só um minutinho. Não, claro. Espera aí. Show. Aqui. Beleza. E vocês vão perceber, gente, por que que isso é fundamental. Vou só passar aqui, porque isso aqui faz parte de uma... Então, vamos lá. Esse aqui, que eu vou compartilhar. Então, esse daqui, gente, é o que a gente chama de arquétipo das marcas, tá? Essa figura, eu peguei a internet, depois eu adaptei essa figura para... Ah, vai ter que sair, que pena. Tá bom, você vê depois, tá? Obrigada, Ká. Beijo. E aí, gente, esses arquétipos, eles são bastante interessantes, né? Vocês vão perceber o que que muda, o quanto que isso é interessante na hora que você estiver fazendo uma linguagem, quando você estiver fazendo um release, quando você estiver atendendo um cliente, isso muda todo o nosso trabalho. Por quê? Porque cada pessoa, e eu quero que vocês observem, por exemplo, nas redes sociais, né? Você conhece alguém que é sempre o engraçadão? Tem lá na sua turma um engraçadão? Tem na sua família um engraçadão? O que será que essa pessoa, que esse engraçadão quer? Né? Você já parou para pensar isso? Aquela pessoa que tá sempre rindo, sempre fazendo as pessoas rirem, né? Essa pessoa, ela tem um porquê de estar fazendo isso, né? Ela tem uma mensagem que ela quer passar, uma mensagem que ela acha que é importante para ela passar. Então, isso acontece também com as marcas, isso acontece também com as empresas. Quando uma marca se posiciona no mercado, que mensagem ela quer passar para esse mercado? O que ela quer dizer com aquilo que ela faz? Eu vou dar um exemplo para vocês. Quando eu falo, por exemplo, de Johnson & Johnson, qual é a imagem que você tem da Johnson & Johnson? Você consegue? Se eu pedisse para você descrever para mim uma imagem da Johnson, você saberia me dizer qual é? É do rebelde? Não é rebelde, né? A Johnson não é uma marca que tem esse arquétipo do rebelde. Ela passa uma mensagem e você vai perceber que tudo o que a Johnson faz, vou voltar aqui um pouquinho, tudo o que a Johnson faz, a maneira como ela se posiciona, a maneira como ela faz com a publicidade, o tipo de publicidade, as fotos que ela escolhe, os vídeos que ela escolhe, tudo passa, todas essas informações, elas passam a mesma mensagem para a gente. Você já parou para reparar? E se eu falasse para vocês, por exemplo, Red Bull? A Red Bull passa uma mensagem para a gente? Passa a mesma mensagem em tudo o que ela faz. Então, se a gente pensar, né? E quando eu penso em Red Bull, o que vem à nossa mente? Transgressão, rebelde, não é? Aquela coisa do vamos lá, vamos fazer. E aí, olha que interessante, que tipo de esporte a Red Bull patrocina? Ela patrocina automobilismo, ela patrocina corrida de avião, ela patrocina corrida de jet ski, ela patrocina campeonato de mountain bike. Por quê? Porque está tudo alinhado com a marca da Red Bull. Né? É a mesma coisa da Johnson & Johnson. Você consegue imaginar, por exemplo, Extreme Total? Olá, Dave, que legal que você está aqui. É isso mesmo. E vocês conseguem imaginar, por exemplo, uma Johnson & Johnson patrocinando um campeonato de mountain bike? Percebe? Parece que a coisa nem combina. E o que esse... E aí, assim, a gente chama esse nome, né? Essa imagem que eles querem passar no mercado, a gente diz que está relacionado ao arquétipo da marca. E todos nós temos um arquétipo. Então, se eu perguntar, por exemplo, assim, Dave, qual é o seu arquétipo? A pessoa tende a dizer assim, mas eu não tenho arquétipo, eu nem sei o que é isso. Aí eu vou falar, vamos dar uma olhadinha na sua rede social? Vamos dar uma olhadinha lá no seu Instagram, lá no seu Facebook. Tudo que a gente posta, gente, tudo que a gente posta tem a ver com a maneira como a gente quer que as pessoas nos vejam no mercado, né? Não tem gente que só posta coisa de namastê, às vezes nem medita, né? Às vezes nem faz nada disso, mas posta frases, né? De frases motivacionais. O que essa pessoa quer com isso? Ela quer passar uma mensagem. Que tipo de mensagem? De quem ela é.
do que ela acredita, do que ela faz. E isso acontece com as marcas. Aí eu pergunto para você, o que é que isso tem a ver com assessoria de imprensa Freedom? Então, antes de responder essa pergunta, a gente vai dar uma olhadinha nos tipos dos arquétipos e a gente vai tentando pensar juntos aqui em marcas que correspondem a esses arquétipos. A imagem que eu quero ser, exatamente, Dave. E por que será que isso é tão importante para o assessor de imprensa? Gente, isso é muito legal, porque eu me lembro que, bom, eu atendo Eurofarma. Eurofarma é uma indústria farmacêutica, né? A equipe Stock Car Eurofarma Stock Car, ela é patrocinada por uma empresa farmacêutica. Será que eu posso trabalhar para o meu cliente o mesmo tipo de pauta que o assessor da Red Bull trabalha? Então, tá ligado, o meu trabalho, gente, está diretamente ligado ao arquétipo da marca com a qual eu trabalho. Sabe por quê? Porque quando eu crio uma pauta que não está, opa, já vou dar um spoiler aqui, opa, não, vamos seguir, vou voltar aqui onde eu estava, porque eu já estava lá no fim da aula, vamos voltar aqui. Então, esse aqui, gente, são os arquétipos que a gente chama de arquétipos das marcas. Ela sofreu uma alteração em relação aos arquétipos de Jung, não são esses, né? Jung, lá em 1919, quando ele fala que existe, né, arquétipos que se repetem, não eram esses arquétipos aí especificamente, mas aí o marketing, ele se apropriou desses arquétipos e ele construiu esses arquétipos das marcas. Existe uma pequena variação, às vezes de uma leitura para outra, de um autor para outro, mas em tese são essas daí, tá? E aí eu separei aqui, coloquei nessa planilha do AIF, que é o que eu uso no meu curso, que eu gosto um pouquinho mais e fica mais claro para a gente entender. Então, vamos olhar aqui, ó, nessa primeira tabelinha aqui, tem o arquétipo que a gente chama de arquétipo do sábio. Você conhece alguém? Será que você conhece alguém que tudo sabe? Tudo quer ensinar? Quando você fala de alguma coisa, ele fala, não, porque eu li um livro, ai, porque eu vi uma palestra, ai, porque eu ouvi isso, ai, porque eu li aquilo, ai, porque eu estudei aquele outro. Você conhece alguém assim? Tem alguém assim na sua família, no seu grupo de amigos? O que essa pessoa está querendo passar para a gente? Qual é a mensagem, né? Como eu disse aí, qual a mensagem, qual é a imagem que a pessoa quer passar para a gente? É a imagem do arquétipo do sábio. E uma coisa que eu quero deixar clara aqui, gente, nada disso não tem certo e nem errado, tá? Ah, esse é melhor, esse é pior, nada disso. É só qual é o arquétipo que ele é e qual é o grupo que ele representa e com quem ele se conecta com mais facilidade. Isso que é mais interessante a gente perceber, tá? Então, o sábio, né, é aquele que ele quer disseminar o conhecimento. Ele quer ajudar, tipo eu, o sabichão. Já se identificou, né, David? Adorei. Você já de cara, agora pode ser que você se identifique com outros aí, eu quero ver, quero saber. Já se identificou com o arquétipo do sábio. Isso é muito legal, né? Aquela pessoa, não, porque eu li, porque eu fiz. Ah, isso é ruim? Não, é só o arquétipo do sábio. É a gente que fotografa o livro que está lendo e que coloca lá na rede social, é o arquétipo do sábio. Depois eu tenho o arquétipo do explorador. Quem é o arquétipo do explorador, né? É aquele que o mote dele é a liberdade, ó, é a liberdade. Desafios, ele estimula novos rumos, né? Vamos lá, vamos explorar, vamos fazer, vamos conhecer caminhos novos. É aquela pessoa, né, que nunca vai fazer, dificilmente ela vai fazer o caminho da padaria da mesma forma, né, todos os dias. Ela vai mudar de quarteirão só para fazer diferente, para explorar um quarteirão novo, né, para estimular um desafio. São aquelas pessoas que curtem desafios. Tem marcas que querem estar associados a exploradores. E aí eu pergunto para vocês, por que será que a marca quer ter essa identificação? Porque ela quer vender aquele produto dela para pessoas que se identifiquem com aquele produto dela. Por que você compra, por exemplo, roupa? Né? Por que você compra um X marca e não X marca? Porque você se identifica não só com a roupa, às vezes, mas com o estilo daquela roupa, com o que aquela roupa representa, né? Ou aquele carro, ou aquele creme, né? Então, as marcas, elas escolhem um arquétipo porque é mais fácil delas se conectarem com as pessoas que também têm esse mesmo arquétipo. Então, a conexão, ela é quase que imediata. Isso é muito legal.
Depois eu tenho o arquétipo do inocente, né? O que é o arquétipo inocente? Ele quer passar a história da segurança, é otimista, né? Aquela pessoa que vai dar tudo certo, né? Tá tudo bem, vamos lá, né? É simples, a vida é simples, você que complica, né? Aquela pessoa que tem toda uma inocência, tem toda uma simplicidade, uma vida com mais simplicidade. Que você. Ah, achei que eu tivesse dito alguma coisa. Dave, tá aí? Então, é o arquétipo do inocente. Conhece alguém? E esses três arquétipos aqui, eles pertencem à mesma classe, que é a classe da independência e da realização. Depois a gente vai para essa segunda, né, para essa segunda coluna aqui, que já está relacionado ao risco e à excelência. Esse primeiro arquétipo é o arquétipo do mago. O que é o arquétipo do mago? Ele vai lá e ele faz acontecer. Sabe aquela marca, aquela pessoa que faz acontecer? Magia, né? Vamos, sabe? Vamos fazer. Tudo é mágico, tudo é lindo, tudo é incrível, tudo é Walt Disney, sabe? Assim, aquela pessoa que, vamos lá, vai dar magia, sabe? Aquela coisa do... Ai, sabe essas pessoas que estão o tempo todo passando, nossa, não é impossível, mas a gente consegue, é impossível, mas foi lá e fez. Sabe essas pessoas não sabendo que era impossível, foi lá e fez? É a típica frase, né, das pessoas que têm o arquétipo do mago. Aí eu tenho o arquétipo do herói. O herói está associado ao poder, né? Honra, vitória, luta, triunfo. Ele vai, ele luta, ele faz. Sabe aquela pessoa que na rodinha ela fala assim: não, porque eu fui, porque eu fiz, porque eu consegui, porque era difícil, mas eu fui lá, eu não desisti. E ela conta várias histórias do quanto aquilo foi difícil, mas ela foi lá e conseguiu, né? Geralmente essas pessoas estão buscando passar para a gente esse arquétipo, que não é que seja, não que isso seja uma mentira, né? Não é essa a ideia, mas são as histórias, porque todos nós passamos por histórias diferentes o dia todo. Se eu pedir para você nesse momento, né? Poxa, me descreve um momento hoje do seu dia que a gente poderia classificar como tendo sido o seu momento do arquétipo do herói. Todo mundo vai ter. Né? Eu vou dizer, putz, hoje de manhã aconteceu tal coisa, foi super difícil, eu estava atrasada, mas aí eu peguei o carro e aí achei que não fosse chegar, mas eu peguei um atalho e cheguei. Nossa, o herói, eu consegui. Luta, triunfo. E por que eu tendo a não contar esse tipo de história? Porque não é o meu arquétipo, não é isso que eu quero passar. Se o meu arquétipo não é esse, eu posso até tender a achar que isso é um pouco prepotente. Né? Então, se o meu arquétipo não é esse, são outros tipos de história do meu dia que eu tendo a trazer para a turma e para o grupo. Né? Então, esse é o arquétipo do herói. E o do rebelde? Né? Quem é o arquétipo do rebelde? Ele não segue padrões, é aquela pessoa que não se importa com a opinião de ninguém, é aquela pessoa que falo mesmo, vou mesmo, tô nem aí pro que você pensa, tô nem aí para que ninguém pensa, entendeu? Eu sou eu não sigo regras, eu não sigo padrões, eu não sigo nada, eu sou rebelde porque o mundo quis assim. Né? Então tem gente que gosta e tem marcas que trabalham muito bem essa coisa da rebeldia, né? Depois eu tenho essa outra coluna, que já é uma outra pegada. É a pegada mais né, da estabilidade, do controle. Quais são elas? É o cuidador. O cuidador é aquele que sempre ajuda, está sempre pronto para ajudar, sempre pronto para cuidar do próximo. Pode confiar em mim, vamos lá. É aquela pessoa empática. Você está bem? Todo mundo tem alguém na turma assim. Todo mundo tem na família um sábio. Todo mundo tem na família o explorador, o inocente, o mago, o herói, o rebelde, o cuidador. Quem é o cuidador da sua família? Sempre tem. Ou é a vozinha, ou é a tia, ou é a mãe, ou é a irmã, ou é a sobrinha. Oi, tio, você tá bem? Como é que você tá? E aquela dor de cabeça melhorou? Ai, o que você fez? Ai, cuidado, hein? Cuidado com esse pé. Ai, cuidado com essa mão. Cuidado com nada. Cuidado no caminho. É o cuidador, né? Tem aquela pessoa também, que o arquétipo dele, a gente fala que é o arquétipo do criador. É aquela pessoa que está inovando o tempo todo. A maior preocupação dela é deixar um legado, é criar, é fazer alguma coisa diferente,
é criar algo novo, é deixar uma marca, sabe? É aquilo que quer realmente inovar. A palavra é bem essa mesmo, é o criador, é a pessoa que está ligada o tempo todo à inovação, né? Depois eu tenho o arquétipo do governante, que está totalmente ligado a controle. Quem é? É o que controla mesmo, é o que determina, é que aquela pessoa que sabe que, eu sei o que é bom para você. Tem na sua família? Tem também, é o governante. Eu acho que você devia fazer isso porque isso é bom para você. Eu acho que você não devia ir por ali por causa disso, disso, disso. Pega lá e vem sentar aqui. Vamos sentar todo mundo aqui enfileiradinho, ó, um do lado do outro. Vamos todo mundo aqui ver o pôr do sol. Mas eu não quero, mas senta porque isso é importante. Né? Vamos lá, tira o sapato, põe o sapato. Não, quero todo mundo aqui, vamos lá. A pessoa está fazendo errado? Ela é ruim? Ela é boa? Não tem nada a ver com isso. Tem a ver só que é o governante, é o que gosta de mandar, é o que gosta de controlar, né? Toda família tem um controlador, toda turma tem um controlador. E tem as empresas, gente, cujo arquétipo é o controlador, e vocês vão perceber quando a gente vai falando de marcas, o quanto para ela tá tudo bem se posicionar como a pessoa que está no controle. E quando você pensa, por exemplo, num empresário, não é importante que o empresário esteja no controle da empresa dele? Então, não é um problema ser um controlador, né? Na maioria das vezes, nessas situações, no caso. Ele é uma empresa, ele está no controle, ele manda, ele está no controle da vida dele, ele sabe o que é bom para ele sabe o que é bom para a empresa, né? É o arquétipo do governante. Depois eu tenho os arquétipos, que é a última coluna, que está ligada à simplicidade, que está ligada ao prazer. Então, esse primeiro arquétipo aqui é o do cara comum. Quem é o cara comum? É o que tem senso comunitário, é o que eu pertenço, eu sou daqui, sabe? Eu sou raiz, moro aqui, vivo aqui, aqui é meu lugar e tá tudo bem. É diferente do inocente. O inocente, não, tá tudo bem, a vida é simples, a vida é linda, calma, vai dar tudo certo, né? Esse é o inocente. O cara comum é outra parada. É vamos lá, vamos resolver, vamos fazer isso. É aquela pessoa que geralmente está ligada às ONGs, a serviços comunitários. É aquele que tem um senso de pertencimento, né? O inocente é aquele que fala assim, vai dar certo. O cara comum, né, nesse caso do arquétipo da comunidade, é aquele que diz assim, vamos nos reunir, cada um vai dar lá um feijão, e a gente vai reduzir o feijão para todo mundo, e aí, boa, funcionou, eu pertenço, eu faço parte daqui, vamos fazer funcionar para todo mundo. É outra coisa, tá? O bobo da corte, esse tá fácil, né, de identificar, gente. Todo mundo tem um bobo da corte na turma, todo mundo tem um bobo da corte na família, todo mundo, né? Tem muitas empresas ligadas que gostam dessa coisa do bobo da corte. Você consegue lembrar de empresas e marcas que têm essa pegada mais divertida, né? Que você fala, putz, pode esperar o próximo comercial deles, porque vai vir alguma brincadeira, alguma coisa muito legal, alguma coisa muito divertida, né? Nas redes sociais, que você fala, putz, essa pessoa vive colocando umas loucuras. É o bobo da corte. Ele acha que a função dele ali é divertir, é ser legal, é trazer aquele momento de paz e de leveza, de prazer para a vida das pessoas, né? Esse é o arquétipo do bobo da corte. E aí tem o arquétipo do amante, que está mais ligado à questão da intimidade e do romantismo. O amante aqui, no caso, não é o amante no sentido de ser amante, não. É do romantismo, da intimidade, tá até um pouco ligado à questão da sexualidade. Sabe aquela pessoa na turma que é né, aquela menina que é um pouco mais sensual, ou aquele menino que é um pouco mais sensual, aquele cara, aquela garota, aquela menina, seja lá quem for, né, que tem aquela coisa só do olhar, né, de marcas de perfume tem muito essa história, né? De estarem ligados a esse arquétipo do amante, da erotização, até, mas de uma maneira bem sutil e bem romântica, né? Então, esses daqui, gente, são os arquétipos das marcas. E assim, não só das marcas, né? A gente diz que são arquétipos de marca, porque eu estou trazendo isso está vindo da publicidade, mas também são os arquétipos das pessoas. À medida que eu fui falando aqui para vocês de cada um deles, eu tenho quase certeza, eu posso apostar que a maioria de vocês conseguiu pensar na família, nos amigos, ou né, nas marcas que conhece, pessoas que são ligadas a cada um desses arquétipos. Você consegue reconhecer o seu?
Ah, Patrícia, mas eu me reconheci em mais de um, é possível? Sim, é possível que você tenha. Geralmente a gente tem um arquétipo principal, né? O que a gente chama de arquétipo primário, e você tem alguns arquétipos secundários. O que não vai acontecer, o que se acontecer é bastante esquisito, né? Porque não faz muito sentido. Ah, o meu arquétipo é do herói e do inocente. Não rola, né? Ou você é o herói, ou você é o, ai, tudo bem com você, como estão as coisas, vamos lá, gente, todo mundo junto. Não, o herói vai lá e faz, acontece, vem aqui, pega a caneta, joga, vai, pega, vai, faz. O herói é outra história, né? Então, herói, inocente, geralmente é mais comum que você esteja, se você tiver mais de um, se você se identifica com mais de um, né? É mais natural que você esteja, né, dentro das mesmas colunas. O meu arquétipo principal é o sábio, mas eu também gosto dessa coisa de explorar e tal, né? É mais comum que isso aconteça. Agora eu pergunto para vocês, o que é que tudo isso aqui que eu falei para vocês tem a ver com o nosso trabalho? Antes disso, vamos tentar identificar um pouquinho cada um desses arquétipos em marcas? Então, eu trouxe para vocês aqui na telinha, por exemplo, algumas marcas que se relacionam com a primeira coluna dos arquétipos. Então, por exemplo, a do sábio. Então, tem a TEDx, né? São os cursos, são aquelas palestras motivacionais. É muito legal isso, né? Geralmente, as faculdades, elas estão ligadas ao arquétipo do sábio. Por exemplo, quando eu falo para você, Fundação Getúlio Vargas, a qual desses arquétipos aqui a gente relacionaria, por exemplo, uma FGV? A do governante, a do rebelde, a do herói, do mago? Não, do sábio, né? É o que traz conhecimento, é o que vai te ajudar, é o que vai mudar, enfim. É mais ligado ao arquétipo do sábio. Land Rover, totalmente ligado ao arquétipo do explorador. Se vocês olharem, inclusive, as publicidades da Land Rover, da Mitsubishi, subindo montanha, sempre numa paisagem muito legal, em algum lugar que parece que é muito diferente, muito inusitado, tipo um lugar inexplorado, né? Eles usam, inclusive, esses arquétipos para explorar isso nas publicidades, porque conecta com as pessoas. Se você é uma pessoa mais conservadora, se você é uma pessoa mais pé no chão, mais simples, dificilmente você se conecta com uma publicidade da Land Rover, por exemplo. Né? Uma coisa que... E eu vou dar um exemplo muito engraçado, assim, porque a minha mãe, ela é muito arquétipo do inocente. Muito, 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 muito. E a minha mãe, ela olha esses carros maiores assim, e ela fala assim, ai, nossa, ai, muito grande para mim, nossa, credo, eu não queria um carro desse nem de graça. Eu falo, nossa, mãe, então manda para cá, né? Ganha e manda para mim. Então, assim, por quê? Porque não conecta com ela, percebe? Porque não é o arquétipo dela, não é o estilo dela, não é na onde ela vibra, não é o que ela curte. Então, a gente usa muitos, né? A publicidade usa o arquétipo para conectar com os clientes que são da mesma vibe, né? Do mesmo arquétipo. Dove, por exemplo, total o arquétipo do inocente, otimista, vida com mais simplicidade. Eu não sei se vocês se lembram quando a Dove começou a trazer, né, mulheres naturais, mulheres mesmo, com todas as suas formas, pesos, tipos, cabelos, cores, linda, aquelas publicidades lindas que a Dove começou a trazer, ela que abriu isso tudo. Simplicidade, né? Otimismo, sem fake news, sem mulheres maravilhosas, produzidas. Não é o arquétipo da Dove. Né? Essas mulheres maravilhosas e produzidas estão no outro arquétipo. Qual que é? A gente consegue identificar já? Se a gente pensar naquelas publicidades das mulheres lindas e românticas, com aqueles, né, brilhos e magras, onde elas estão? Aqui no arquétipo do amante, né? Então, a Dove, ela se posiciona muito bem dentro desse arquétipo do inocente. Mago, Disney, total, magia, imaginação, ela explora muito bem isso, né? A Nike, o herói, o poder. A Nike, gente, ela põe, vocês devem acompanhar, obviamente, né? Ela coloca uma foto, ela põe uma foto, geralmente daquela pessoa com aquela cara de que, fui lá, lutei, fiz, às vezes aparece aquela subida e a pessoa ali do tipo, tô indo, vou conseguir, e põe só a marquinha dela ali e ela já passa pra gente toda
toda essa história, né? A gente tem uma história toda compreendida ali dentro do arquétipo da Nike. E percebe que tudo que a Nike faz, tudo, né? Os esportes que ela patrocina, onde a marca está inserida, tudo está ligado ao poder e ao arquétipo do herói. Rebelde, a Red Bull, tem alguns outros, né? Eu coloquei um aqui, só porque a gente, né, o nosso foco não é o marketing, mas é só para ficar bem claro isso para vocês, porque faz toda a diferença no que a gente vai falar a partir de agora. Não segue padrões, não se importa com a opinião alheia, né? E aí eu tenho um case muito interessante do assessor da Red Bull, quando eles estavam na Stock Car, né? Que eu falei, nossa, gente, se sou eu que faço essa pauta, eu estou demitida no dia seguinte. E aí vocês vão entender como essa história do arquétipo faz toda a diferença. Cuidador, Johnson & Johnson, né? Publicidade, cuidado. Lego, criador, tá? Vai lá, cria, constrói. Rolex, gente, Rolex total, a marca do governante. Olha a logo da Rolex, é uma coroa. Não tem tudo a ver com o arquétipo do governante? O cara que está no poder, que governa, que comanda, que controla. Tem tudo a ver com a marca deles, eles fazem questão, né, de conectar com esse público. Depois nós temos o cara comum, a Hering, qual outra? Mais Havaianas, né? Pega artistas e coloca lá o artista na praia, comendo churros, o cachorro comendo o chinelo dele. Quer dizer, total, cara comum, eu igual você, todo mundo igual, né? Comunidade, a mesma coisa. Então, a Hering tem essa história, esse arquétipo. A Skol, sempre fazendo propagandas engraçadas, né? De dancinha, de música, é o bobo da corte, porque tem tudo a ver com o produto dela. E o amante, eu trouxe a Dior, né? Que tem todo aquele romantismo, aquela beleza, aquela elegância da marca da Dior. Aí, gente, eu pergunto para vocês o seguinte, de novo, né? O que tudo isso tem a ver com o meu trabalho de assessoria de imprensa Freedom? E por que eu digo assessoria de imprensa Freedom e não assessoria de imprensa? Porque eu duvido, eu nunca vi, na verdade, eu nunca vi nenhum outro assessor de imprensa que viva no mundo dos consuetos. O que é o mundo dos consuetos? Do tradicional, do comum, do habitual. Se preocupar ou se perguntar sobre arquétipos, né? Eu nunca ouvi, na verdade. Eu comecei a olhar os arquétipos porque eu fui fazer um curso lá no começo, lá em 99, em 2000, eu fiz um curso de comunicação humana, porque eu achei que isso poderia ser interessante para o meu trabalho. E aí, dentro desse curso de comunicação humana, é que eu fui aprender sobre os arquétipos. E aí eu falei, gente, isso tem tudo a ver com aquilo que eu faço e tem tudo para impulsionar aquilo que eu faço. Por quê, gente? Porque se eu estou atendendo uma marca, vamos voltar para mim estocar. Eu atendo a Eurofarma, que é uma farmacêutica. Então, a Eurofarma, ela está aqui, ó, no arquétipo do cuidador. É uma empresa extremamente séria, extremamente reservada, extremamente preocupada com todos os detalhes, em ser correta em todos os aspectos. Como é que eu vou propor para a Eurofarma, por exemplo, uma pauta onde a gente vai transgredir alguma coisa? Um exemplo que aconteceu, tá? Um exemplo real do que aconteceu. Nós tínhamos uma etapa aqui em Ribeirão Preto, o assessor de imprensa da Red Bull pegou o carro da Red Bull com o Cacá Bueno, colocou ele aqui na Washington Luiz, e o bichão foi acelerar com o carro da Stock Car na Washington Luiz. Só que o que acontece é que os nossos carros da Stock Car, eles não podem andar em rodovia, porque eles não são emplacados. Aí veio a polícia, parou o carro, eles não tinham autorização para colocar o carro na pista, foi todo mundo parar na delegacia. E eu me lembro que o assessor de imprensa, na época, ele falava, caramba, e aí, claro, né, veio jornal, saiu no jornal, eles fizeram release sobre aquilo, e eu me lembro do assessor de imprensa dizendo assim, nossa, foi melhor do que eu esperava. E eu só conseguia pensar, falei, gente, se sou eu que faço isso, eu estou demitida no dia seguinte. Por quê? Porque a marca a qual eu represento e a equipe para a qual eu trabalho não tem esse arquétipo do transgressor, do rebelde, não tem nada a ver com ela. Então, quando eu faço uma pauta, quando eu coloco o meu cliente na mídia, eu, no mínimo, tenho que estar alinhado com o arquétipo dela, com aquilo que ela quer passar. Então, se eu, por exemplo, você imagina você fazer uma pauta, né, sobre para Johnson & Johnson, você sendo assessor de imprensa da Johnson & Johnson, né, que é lá o arquétipo do cuidador. Que tipo de pauta você vai propor para um cliente cujo arquétipo é o do cuidador? Pautas ligadas a cuidado, a comportamento. Como é que eu te ajudo? Né?
Quais os sintomas, o que você pode fazer na sua casa, como melhorar a sua vida, como é que isso te ajuda a ter um dia melhor. Essas são as pautas que os clientes com arquétipo de cuidador tendem a aceitar e querer. Por quê? Porque o meu trabalho de assessoria de imprensa impacta diretamente aonde? Na reputação e na marca. O meu trabalho de AIF está diretamente ligado à reputação do meu cliente, não é isso que eu faço? Quando eu pego uma matéria, quando eu pego o teu nome, eu coloco na mídia, o que eu quero fazer com isso? O que eu estou fazendo com isso? Eu estou elevando a tua reputação. Então, eu tenho que elevar a tua reputação dentro daquilo que você e a sua marca são. Então, assim, não adianta, a minha marca, por exemplo, é do explorador, né? Eu trabalho para uma marca cujo arquétipo é o do explorador, né? Do desafio. Então, 3, vamos lá, como subir o pico do Everest usando só sei lá, usando tênis comum. Tá? Tô assim, pirei uma coisa aqui. Não tem nada a ver se a minha pauta, se o meu cliente é o governante, isso não interessa para ele, né? Não é isso que ele quer. Não é dessa maneira que ele quer se posicionar. Não é assim que ele quer ser visto. Não é assim que ele quer ser reconhecido, né? Então, gente, é muito importante que antes de você propor pauta para o teu cliente, você observe qual é o arquétipo desse cliente. Como é que ele se posiciona na mídia, né? Qual a mensagem que ele quer passar. Então, isso aqui que eu estou mostrando para vocês não é importante só para o marketing, para as marcas, para vender determinado produto ou determinado serviço. Faz toda a diferença para a gente. Porque o que nós vendemos? Ideias. O que nós vendemos? Pautas. Quer ver outra coisa interessante? Qual é o arquétipo do jornal? Qual é o arquétipo daquela mídia? Qual é o arquétipo daquele produtor? E isso é muito interessante. O que eu venho percebendo, né, ao longo desses 22 anos de trabalho, na verdade, desde que eu comecei a pensar e a trabalhar com os arquétipos, né? Então, a gente está falando que eu fiz esse curso no ano 2000, eu estou falando em 21 anos, né? Esses últimos... É isso? Nossa, gente, como eu sou velha. Nesses últimos 21 anos que eu estou trabalhando com arquétipos, o que eu percebo? Quando eu tenho um editor-chefe que tem um arquétipo do cuidador, Patrícia, como é que eu sei? Observando o que ele faz, o que ele posta, como ele se posiciona. Quando ele tem o arquétipo do cuidador, por exemplo, se eu chego com pautas muito mirabolantes e a decisão está somente na mão dele, eu tendo a não emplacar. Olha que interessante isso. Isso acontece, gente. Por quê? Porque os olhos dele não brilham, não conecta com aquilo. Será? Então, assim, quando eu tenho produtores mais emotivos, né, mais cuidadores, que está mais ligado ao cuidador, ao cara comum, ao inocente, ao sábio, até ao mago. Quando eu tenho produtores, editores-chefe, com esses arquétipos aqui, eu tendo a emplacar com mais facilidade as pautas ligadas a comportamento, a que impacta, né, as mais emotivas, né, aquela pauta que tem aquela tendência de estar ligada à emoção, né, por exemplo, o filho do Daniel Serra, a terceira geração de Serra, né, porque o Chico Serra era um corredor de Fórmula 1, o Daniel Serra, né, tricampeão da Stock Car, piloto oficial da Ferrari. Quando o filho dele ganhou o primeiro kart, né, foi uma pauta linda, a terceira geração de pilotos. Então, assim, foi uma pauta linda, emocionante, quando o menino chegou, né, que viu o carro dele, que andou com o kart pela primeira vez, o avô estava lá, o pai. Né, foi uma pauta linda, foi uma pauta emotiva. E assim, foi uma pauta que o produtor topou na hora, foi muito legal. Por quê? Porque a produtora, no caso, que eu amo de paixão, ela tem esse arquétipo. Ela tem o arquétipo do cuidador, do cara comum, em tudo. A gente percebe na maneira como ela se veste, na maneira como ela se posiciona, o carinho que ela tem com as pessoas. Quando eu tenho produtores, isso acontece muito, quando eu tenho produtores que são mais o herói, tal, que tipo de pauta eu tendo a emplacar mais rápido com essas pessoas?
As pautas, quando eu vou com pauta mais técnica, pauta ligada à velocidade, pauta ligada vamos lá, Ricardo Maurício tem medo de altura, vamos botar ele no avião, vamos fazer ele saltar. Isso eu não consegui fazer, nem vou conseguir, né? Mas eu adoraria. Mas, assim, esse tipo de pauta eu tendo a fechar com mais facilidade com os produtores cujo arquétipo são mais ligados ao rebelde, ao explorador, ao governante, ao herói, né? Então, gente, você entender dos arquétipos, para nós da IF, ele te ajuda a criar boas pautas que o teu cliente vai aceitar mais rapidamente. Ele te ajuda a emplacar pautas mais rapidamente para você já ofertar essas pautas para produtores, editores que tenham mais assertividade, conexão com aquilo que você está propondo, e mais do que isso, né? Tende a te ajudar, inclusive, a fechar cliente. Nossa, Patrícia, fechar cliente também? Também. Sabe por quê? Porque quando você vai fechar cliente, que tipo de pauta você vai propor para ele? Para ganhar o coraçãozinho dele. As primeiras pautas que você propõe, gente, são fundamentais. É onde determina se você continua ou se você fica. Né? Se você entendeu ou se você não entendeu. Então, quanto mais próximo do arquétipo da marca você tiver, e quanto pautas mais próximas do arquétipo da marca você propor, mais alinhado com essas pessoas e com essa marca e com tudo isso você estará. Isso faz com que você fique por mais tempo. É por isso que um assessor de imprensa Freedom, quando a gente pega um cliente, gente, é muito difícil. Eu vou te dizer assim, ó, a Aerofarma está comigo há 13 anos. Há 13 anos. E o meu contrato é renovado com eles ano a ano. A Santa Casa está comigo, gente, há 11 anos. 11 anos também. Né? Agora eu estou com um cliente novo, que é a orquestra, ele vai ficar comigo por muito mais tempo. Então, por que isso acontece? Né? Por que isso tende a acontecer? E são clientes completamente diferentes, né? Nos seus arquétipos, na sua condução, na sua diretoria, na forma como quer se posicionar, são bem diferentes. E como é que eu consigo lidar com as duas da mesma forma e de forma tão longeva? Porque eu entendo que cada pessoa, cada editor, cada produtor, cada marca tem o seu próprio arquétipo. E entender e falar com esses arquétipos faz toda a diferença para o nosso negócio. Toda a diferença no nosso negócio. E o que eu quero, né, com essa aula de hoje? Eu quero que vocês entendam, gente, que ser um profissional da área de comunicação, ser um jornalista, ser um assessor de imprensa Freedom, vai além de saber fazer um texto. E eu não estou dizendo que além, nossa, então eu não vou conseguir fazer. Não. Quanto mais você souber, quanto mais ferramentas você tiver, né, e quanto mais informações você tiver a respeito de mercado e do seu cliente, mais trabalho vai surgir para você. Mais fácil vai ser fechar cliente. Percebe? Então, mas eu fui lá no meu cliente, mas ele não fechou comigo. Não fechou? Por quê? Qual pauta que você propôs para ele? Nossa, propus uma pauta ótima, eu propus a gente pegar e a gente sair pelas ruas e entregar comida para morador de rua. Entendi, que bacana. Quem é o arquétipo do seu cliente? É o governante, é o amante, é o bobo da corte. Não é isso que ele quer. Como pessoa, ele pode até gostar muito de fazer projeto social, mas isso não tem a ver com a marca dele, não conectou. Entende? É outra pauta que você tem que propor para ele, para que vocês conectem, para que realmente funcione. Entendeu? Ficou claro isso para vocês? Que legal. Então, hoje a gente deu mais um passinho aí rumo à assessoria de imprensa Freedom, rumo a essa maneira de pensar do assessor de imprensa Freedom, que eu sempre digo para vocês, gente, é diferente, a gente olha diferente para o mercado, a gente pensa diferente nesse mercado, é por isso que eu falo, dá para fechar um cliente a cada 3 meses? Dá, né? Junta isso aqui que eu estou falando, com etnografia, com script, com gatilho, junta tudo isso, não tem como não fechar um cliente a cada 3 meses, gente. Se seguir realmente direitinho, não tem como não fechar um contrato a cada 3 meses e você realmente terminar o seu finalzinho de ano, chegar ao final do ano com pelo menos 1 ou 2 contratos legais trabalhando na área de AIF, tá bom? Se vocês ainda não se inscreveram, eu vou convidar vocês para se inscrever, eu vou colocar aqui, porque eu tirei para ser mais fácil e mais rápido. Eu vou colocar aqui nosso grupo do WhatsApp da semana Redescobrindo Assessoria de Imprensa. Então, se você ainda não se inscreveu, gente, você está aqui hoje assistindo essa aula,
é só clicar aqui no grupo do WhatsApp, entrar e fazer parte, porque eu vou colocar todas as informações ali também nesse grupo, tá? Outra coisa, tem um material novo lá no nosso canal AIF, desculpa, no canal Tô Muito Aí, www.canaltomuitoaí.com.br. Eu queria que você desse uma olhadinha. Eu coloquei um texto que falou assim: release não é orégano. É muito legal. Se vocês quiserem, obviamente, né, dá uma olhadinha lá, porque lá dentro do blog também tem muita coisa legal para vocês olharem, para vocês lerem, sobre assessoria de imprensa, sobre tudo isso que a gente fala aqui, tá? Tudo, gente, tudo é um passinho a mais, percebe? É um passinho aqui, outro passinho ali, outro passinho ali, um passinho lá, e daqui a pouco a gente chega onde a gente quer, tá bom? Quem quer ir mais rápido, eu vou botar aqui, ó. Oi, Guilherme! Ai, gente, eu sou tão feliz com vocês. Ó, cadê? Coloquei não. Pois. Ó, aí tá aí o link, tá, do nosso grupo do WhatsApp. Clica lá, acessa o grupo, é o grupo do Redescobrindo Assessoria de Imprensa, esse evento que eu vou fazer dia 21, 23 e 24. 21, 23 e 25 de junho. No último dia, a gente vai falar sobre pirâmide invertida. Qual é a pirâmide invertida que eu uso para fechar cliente? Vocês vão pirar, é muito legal, tá bom? E é isso, muito obrigada pela presença de vocês, pela companhia, como sempre. Amanhã tem resenha 99, às 9h09 da manhã. Todos os dias, praticamente, às 9h09 da manhã, eu tenho entrado um pouquinho ao vivo aqui no Instagram. Quando tem alguém por ali que quer falar comigo, eu falo, senão eu falo um pouquinho sozinha e deixo o vídeo ali para vocês. Ai, coitadinha, falando sozinha. Arquétipo da coitada. Tinha lá? Não tinha, né? Mas se você tiver dúvidas sobre o que é assessoria de imprensa Freedom, quer falar comigo, alguns de vocês estão me devendo uma visita ali no Resenha 99, tá bom? Toda quarta-feira, às 9h09 da manhã, quase todos os dias, na verdade, às 9h09 da manhã eu tô lá. Acompanha a gente no canal tomuitoaí.com.br. Também acompanha no Instagram, de vez em quando eu coloco umas coisas bacanas ali, story. Fica com a gente, gosto muito de ter vocês aqui, tá bom? Obrigada a todos vocês, uma boa noite. E se precisar de alguma coisa, eu tô amanhã, ao vivo, no Resenha. Obrigada, Guilherme, David, querido, a Karine que foi embora, mas deixou um abração aqui para mim, minha parceirinha também aqui de todas as noites, né, de todas as terças. Muito legal ter vocês aqui, tá bom? Um abraço para vocês, até a próxima.